retortando o que a gente tinha comentado, eu acho que é isso, né? Por que que a gente fala de raça? Por que que a gente fala de diversidade? A Chimamanda fala muito disso, né? Quando ela fala do perigo da história única, ela fala justamente que o sujeito central é o homem branco. E aí, europeu, cristão, hétero, cis, e tudo que sai disso é diversidade, né? Então, grupo de mulheres, grupo de pessoas negras. Porque a branquitude não é uma raça e Não é considerada. não é considerada porque é o Apesar de ser. central, é o normal, é o que surgiu ali como sujeito e tudo que foge disso é a cota. E aí, muito partindo disso, inclusive me incomoda um pouco o fato de a gente não ter mais pessoas brancas participando dessa discussão, porque eu acho que é muito. As pessoas brancas se sentem muito convidadas a falar sobre, a ouvir sobre racismo quando é uma pessoa negra contando como ela sofre. Sim. Né? Nossa, é que eu sofri racismo. E quando a TV coloca lá a mãe preta que acabou de perder um filho, chorando, a mídia usa muito isso. Mas quando é para discutir de igual para igual e falar como é a branquitude, como você vive, como você experiencia a branquitude. Mas existe isso, branquitude? E, por exemplo, eu nas minhas relações de amizade, de afeto, se eu me relaciono com uma pessoa branca, eu pergunto, como é isso pra você? Como é pra você existir sendo uma pessoa branca no mundo? Porque eu não quero ser a única pessoa negra referência de você pra virar Wikipédia de negro, assim, de ficar te dizendo, você foi racista aqui, hein? Cara, é muito cansativo, é muito chato ter que letrar uma pessoa sobre isso. E eu acho que pessoas brancas não se colocam nesse lugar ativo, né? Eu acho que existe um lugar passivo do tipo, não, se me ensinarem eu vou aprender aqui sobre racismo. Mas o que eu faço? E assim, eu não tenho resposta. Eu não sei como a pessoa branca faz isso, porque a gente nasceu assim, a gente teve que aprender sobre isso. Mas eu não sei dizer para a pessoa branca como ela ativamente vai ser antirracista ou vai se letrar. E eu gostaria de ouvir outras pessoas brancas dizendo como elas fazem para se letrar. Porque eu não sei a solução, não é a minha experiência. Assim, então. Eu acho difícil a gente conseguir fazer com que pessoas brancas venham discutir, porque não é um tema com gente no seu cotidiano. O que eu quero dizer é o seguinte: é você falar da dor e ou do sucesso do outro, onde você não consegue se colocar. Você não consegue se colocar. Eu entendo perfeitamente o que você está falando, concordo com o que você está falando, mas eu vejo muito assim, nós negros, né, sofremos muito uma questão que é muito clara, explica, não justifica e não deve se repetir, que é a questão colonialista. O apagar não só da cor da pele, da etnia, da cultura, isso é extremamente importante para as estratégias colonialistas. Ou seja, quando você percebe que as nações negras africanas elas foram dominadas pela força, e quando tentaram dominar pela força, tentaram impor uma cultura, e uma cultura ela estava no mesmo nível, em alguns casos, superior ao colonizador, o que restava ao colonizador? Primeiro, apagar o potencial daquela cultura. Segundo, o que eles não conseguiram apagar, eles absorveram. Então você encontra os rastros da cultura negra espalhada na branquitude, no colonialismo europeu, né, europeu, e trazida como se fosse uma coisa nascida no ambiente branco. Isso faz com que, isso aí vai justificar por quê, que a gente estava falando antes. As pessoas negras, às vezes, você não quer ser vista como uma negra que despontou. Não, você é apenas uma negra. Você é apenas uma negra, você é apenas uma pessoa que é negra. E que, como outras negras, tem o mesmo potencial. Né? Por acaso você teve uma oportunidade, ou você tem um potencial maior do que uma ou do que o outro, mas não por ser negra, porque tem um potencial. É assim que a gente gostaria que fosse visto. Mas não é fácil fazer. Se para nós já é difícil, imagine para o branco. Ele perceber que a coisa aconteceu diferente. Eu costumo colocar muito isso, por exemplo, eu brinco muito, eu falo assim, a letra P me persegue, ela é assim, preto, pobre, pequeno, do pé grande, fiquei pançudo e sou professor e policial. Então,
sofro muito preconceito por tudo isso que eu lhe falei. Né? Mas quando você toca na negritude, em ser preto e ser policial, eu sofro bastante preconceito. A vida toda eu sofri esse preconceito. E engraçado quando eles se mesclam. Por exemplo, o fato de eu ter chegado ao comando geral da PM fez com que a minha cor mudasse. Não para mim, mas para quem me percebesse. Quem? Os brancos e os negros. Os brancos e os negros. Alguns negros me veem azul, que é a cor da farda. Né? Alguns brancos me veem como... Aí vem aquilo que dói, que é a tentar esconder o seu preconceito, que não está em você, está estruturado. Né? Você participa. Fala assim, não, você não é preto não, você é moreninho. É isso. Né? Porque, lógico, eu não poderia chegar a coronel, ser comandante da PM e ser preto. Então, a pessoa não consegue perceber. Então, a forma que ele tem de desvalorizar o potencial da raça negra é ou reduzindo a minha cor. Isso foi feito com diversos negros na história do Brasil. Da minha cor. Mas o pior é tentar me convencer de que isto é uma realidade. Né? Eu, por acaso, sou um negro que saiu da curva. Não sou. Eu não sou um negro que saiu da curva. Eu sou um negro que tive uma oportunidade de correr um pouco com os outros e chegar na frente de alguns porque eu tive uma oportunidade. Agora, quantos meus iguais não tiveram essa oportunidade? Essa, para mim, é uma das grandes lutas. E aí faz com que o que você estava falando, a gente acaba tendo que ser, e não tem como a gente fugir disso, uma referência. Uma referência. Sim. Você acaba tendo que ser uma referência. E como referência, você é proibido de pecar. Você é proibido de errar. Proibido de falhar. E quando você falha, a tua dor é muito forte. Porque você acha que errou para toda a tua etnia, toda a tua raça, e mostrou para os brancos que você era uma exceção, que deram uma oportunidade e que não soube aproveitar a oportunidade. Isso dói, e dói muito. Dói todo dia. Isso é uma coisa que é importante que as pessoas pensem nisso. Eu acho, Coronel, que um outro ponto também que eu acho super importante da gente tocar é quando a gente fala desse racismo, sempre é um lugar onde aponta o negro como lugar de vítima. Sim, ele é o pobre coitado, poxa, ele está sendo discriminado. E quando, na realidade, na estatística, a gente sabe que existe um racismo estrutural. A gente sabe o quanto que isso é presente. E a gente também sabe o quanto que isso traz sofrimento. Né? E um outro fato que eu acho muito importante a gente trazer para esse fórum, em outros espaços, é a construção e a percepção da nossa identidade. Né? Onde a gente consiga fazer com que os nossos empoderamentos eles aconteçam de forma natural. A gente também não foi ensinado, a gente não teve essa estrutura, quer dizer, a maioria não teve essa oportunidade de ter esse reconhecimento exatamente por conta desse racismo estrutural. A gente não foi acostumado a valorizar o nosso cabelo e fazer dele o que a gente quiser, trançado, black e outras coisas, né? A gente teve uma cultura onde alisar era a estética mais reconhecida socialmente, aonde eu posso usar o meu colorido, onde eu posso colocar os meus brincos, aonde eu posso ser reconhecido do jeito que eu quiser a partir da minha identidade. Então, é essa formalização, essa constituição, que a grande maioria não teve esse poder. Eu tive o empoderamento porque minha mãe teve esse empoderamento e acabou passando para mim, e eu consigo empoderar os meus. Mas a nossa grande maioria não teve esse acesso, não teve esse poder desse reconhecimento. Então isso ainda afasta muito mais essa possibilidade dessa nossa construção da nossa identidade mesmo, cultural e racial, entendeu? Eu fiz um comentário com a Andréa, minha colega de setor, a respeito disso. Acho que a falta da identidade da pessoa, dela se entender ali como preto, ela não abraça também a causa. Quando você vê uma pessoa não retinta, não se identificar como preto, nem como pardo, né, acho que falta ela entender o papel dela ali, para a comunidade, né, e para a sociedade. Então, em algum contexto que ela possa ser identificada como pardo, seja político, social, né, de identificação da sociedade, aquilo ali para ela já conseguiria entender que ela não está no lugar de um branco. De um branco, exatamente. Ela não está no meio termo, ela está em algum local que ela precisa lutar pela identidade dela. E, na maioria das vezes que a gente vê, no caso seria, né, dos pretos. Então acho que ela trabalharia ali mais no antirracismo, ela identificaria mais
um racismo que ela está sofrendo, que um companheiro dela está sofrendo, e eu acho que ela lutaria mais por aquilo. Acho que ela se afasta um pouco desse lugar de aquilo ali poderia estar acontecendo comigo, Sim. né? E lutar mais pela sociedade, pelo grupo dela. Mas acho que esse reconhecimento, Isso, é muito ele vem importante. muito, isso que a Jace falou, eu tive uma mãe que era empoderada e me empoderou. Então eu acho que para a maior parte das pessoas isso não é verdade. Não. Muitas vezes Não você é uma realidade, né? Não é. você se dá conta desse lugar de pardo, especialmente, né? Porque quando você é retinto não tem muita dúvida. Mas quando você é pardo, é isso, é a coisa da escala. Sempre, você é morena, você é moreninho. Então, para uma família toda parda, isso às vezes é muito difícil de passar para os filhos essa identidade. Hoje, quando eu falo isso com os meus pais, hoje todo mundo sabe que é, mas isso não era uma realidade na nossa casa quando eu cresci cresci. num núcleo, assim, da parte da minha família nordestina. Não tinha Nordestino, representatividade. Então, o meu pai, que é o preto da história, apagado, a família dele, a gente não tinha muito contato. Então, eu fui ter visão de identidade depois de adulto. É isso. De Isso aí. entender o que acontecia, onde eu estava chegando, por que eu estava chegando e porque eu não tinha ninguém na minha frente com uma figura parecida com a minha que poderia me espelhar. E justamente por isso, não tinha ninguém para chegar e falar assim, ó, você precisa fazer isso, precisa entender o seu cabelo, a sua cor, a sua luta. A fala de vocês foi maravilhosa, porque eu sou uma dessas pessoas cuja mãe não se enxergava. Eu me descobri negra com 35 anos, hoje eu tenho 48 anos. Eu me descobri negra, com a maravilha da minha raça, da minha cor, com a importância que ela tem para mim aos 35 anos de idade, depois que eu parei de alisar o cabelo. E aí eu parei de alisar, cortei o cabelo foi nascendo do meu natural, né, do que está aqui. E aí, a partir disso, eu comecei a entender a minha raça. Porque até os 35 anos, eu camuflava. Né? A minha mãe nasceu em 1950 e nesses idos de 1950, né, a gente tinha um regime terrível de racismo. Minha mãe é uma pessoa de origem humilde, enfim, igual a qualquer um negro nos idos de 1950. Começou a trabalhar com 9 anos, em casa de família, vou resumir. Ela não se enxergava como negra também. Né? Então, e aí ela tinha, o ideal de vida dela era casar com um homem branco para clarear a família. E aí ela casou, né? Meu pai é mestiço, que é filho de português com índio, e dentro da nossa casa somos eu e mais 2 irmãos, e a gente tem tons diferentes de pele. Meu irmão do meio, ele sempre foi muito mais hostilizado, né? Muito mais, teve essa questão do preconceito muito mais, assim, latente, porque é mais retinto. E a gente, quanto mais retinto, mais a gente sofre a questão do racismo, né? E aí, eu fui nessa camuflagem o tempo todo, nesse pensamento o tempo todo, casei com um homem branco, minha filha é mestiça. Hoje, e aí, após os 35 anos, quando eu tive essa mudança na minha vida, eu falei, não, vamos parar. É isso que você tinha falado. A identidade do nosso colega, né? Quando o nosso colega diz isso, eu me vejo nele há uns anos atrás. De não achar que eu tinha... E às vezes... e aí eu vou abrir, porque eu acho que isso é muito importante. Hoje eu sou educadora e eu passo isso para os meus alunos. A maioria dos meus alunos são negros, de origem humilde, dentro de uma comunidade, a maioria mulheres e meninas negras, que estão ali, e aí ainda não tem, você sente quando a gente entra nessa pauta, que eles não têm ainda internalizado neles aquela confiança de mostrar a beleza da nossa cor, né? E aí eu digo eu me vi nessa questão e eu comecei a me movimentar e falar, não, eu sou negra, eu sou preta, eu quero ser isso, é isso que eu não sou mestiça, eu não sou moreninha, eu não sou mulata, eu não sou parda, eu sou negra. E é isso.
Com toda a força da minha vontade, do meu coração. E aí a gente vai levando, né, essa questão de e se arrastando com isso o tempo todo. Minha mãe, eu tinha 8, 9 anos, minha mãe me vestia de preto para poder ficar um pouco mais clara, clarear mais, né? Batom escuro quando estava mocinha, que é para poder a pele ficar um pouco mais clara. A gente tem isso, gente. A gente tem isso internalizado na família. A gente tem isso dentro da família. Vou alisar o cabelo, prende o cabelo, porque o cabelo não pode ficar para ficar melhor, para, né, não ficar parecendo tanto o cabelo avolumado que a gente tem. Né? E aí a gente tem o tempo todo aquilo ali, o tempo todo batendo. E aí minha mãe sempre falava para mim, eu perguntava para ela, mãe, por que minha filha não quer que você sofra o que eu sofri? Na verdade, ela foi a forma que ela se defendeu. E hoje não, hoje e a partir do momento, mãe, vamos desconstruir isso. Vamos desconstruir, vamos movimentar isso, vamos descobrir a África que existe dentro da gente, a nossa ancestralidade. Porque a gente é isso. E aí, como a minha mãe sempre foi uma mulher muito forte e sempre ali na família, com todo aquele cotidiano de dentro de uma comunidade que a gente sabe que tem, né, com toda aquela força de dentro de uma comunidade de vida, com pai com problema com questão de enfim, de dependência alcoólica, e ela ali naquela abraçou, mas ela abraçou de uma forma de negar a nossa raça, de negar a nossa negritude. E aí, com o tempo, ela foi levando. Hoje, me formei educadora, hoje eu digo para minhas alunas, né? Gente, nós somos, é natural a nossa cor, é nossa, vamos nos pertencer, né? Vamos dialogar conosco, com o nosso íntimo, e entender que o nosso cabelo, nossa pele, nossa unha, nossa boca, nosso nariz é pertencente, é natural, é característico e é nosso. É isso. E não é ruim, né? E não é feio. E não é ruim. Dentro daquela classificação sempre do muito negativo, né? Exatamente. Mas, Andréia, eu queria fazer uma perguntinha só. Você falou que se reconheceu aos 35 anos como negra. Eu queria. Mas, com certeza, você passou por episódios de racismo até os 35. Você só identificou esses episódios também no momento que você se reconheceu como negra? E olhou para trás e falou, aquilo foi racismo que eu sofri? Em parte, sim. Hoje, após esse reconhecimento, porque a gente precisa se reconhecer, a gente precisa entender qual o local que a gente está, né? E aí, tem casos que a gente, em escola, a questão do cabelo, né? A gente, quando é menina, a menina negra, dentro de um ambiente escolar, com toda a nossa questão, é complicadíssimo para a gente, né? Então, teve momentos que eu reconheci que aquilo ali era racismo, e aí eu não discutia, eu fechava. Eu não queria discutir com ninguém, eu não queria abrir com ninguém, passava. O meu inconsciente... Você foi camuflando tudo. Fui camuflando, entendeu? E aí, a partir do momento que eu fui abrindo isso, fui me firmando enquanto mulher preta, e aí aquilo veio à tona, né? O inconsciente vai levando aquilo à tona, e eu fui trabalhando aquilo ali. E de fato ver que antes eu dizia para mim, eu sou negra, mas quase não recebi, não tive racismo, não tive episódio de racismo. Tive sim. Tive muitos, às vezes tive muitos. E aí aquilo que você falou, que vocês, né, falaram anteriormente, dentro da faculdade, eu era a única negra na minha sala de aula, naquele momento quando eu prestei meu vestibular e fui estudar, eu era a única negra ali naquele momento. E aí me sentia referência, me sentia envergonhada, por que eu era a única negra ali, né? Não entendia, em parte, porque eu não me assumia em parte. Né? E aí, com o tempo, depois da minha questão do meu cabelo, a questão do cabelo é que foi abrindo as minhas caixinhas, né? Acho que para muitas. Tinha muita e ainda tenho. E aí a gente vai trabalhando essas caixinhas guardadas, né? Essas questões da gente interna dentro da gente, vai levando, vai fluindo. E hoje eu estou nesse pertencimento. Então hoje eu sou mulher preta e quero que me respeitem enquanto mulher preta,
trabalho no Viva Rio, que é uma empresa que eu adoro, porque eu comungo dos ideais sociais que o Viva Rio tem. Estou aqui não por referência, não porque eu sou negra e eu estou ali, não. Eu estou aqui porque eu busquei a minha conhecimento. Eu busquei a minha orientação daquilo que eu queria. Então, pela minha potência, pela minha competência, eu estou aqui. E é o lugar que eu estou, é o lugar que eu sinto. Não me sinto de forma alguma preenchendo um lugar que poderia ter sido de uma outra pessoa, mas que eu estou aqui como referência. Ai, coitada de mim. Ai, não, não. Eu queria comentar uma coisa sobre isso. Eu acho importante a gente entender por que a identidade racial no Brasil se constitui dessa forma. Porque em diferentes lugares, principalmente da América Latina, a identidade racial se constrói de uma forma, né? Na África, todo preto é preto. E não é só uma tonalidade de preto, né? São várias tonalidades de pessoas negras na África. Mas quando a gente fala da América, nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm o conceito de uma gota de sangue. Então, aquela coisa, né? Aquele meme que a gente vê, eu sou negra, a pessoa é loura, do olho claro, mas meu avô é preto, então você é preto. No Brasil, a nossa discussão ela é feita de outra forma, e eu acho que é importante a gente entender também o lugar do pardo, né? Porque é isso, o retinto, ele é retinto, todo mundo sabe que ele é retinto. O pardo, é importante a gente entender que assim, as pessoas que eram mais claras, elas estavam ali para servir, né, os donos de escravos, enquanto o mais retinto estava lá na lavoura e tal. É o dito escravo de dentro e escravo de fora. Exatamente. Mas também é uma desumanização. Sim. E aí não tem por que a gente entrar nessa disputa de quem sofre mais, porque são lugares e experiências diferentes de desumanização. E aí o Brasil tem uma coisa que é muito interessante, assim, muito importante da gente compreender, que é o branqueamento forçado. E a gente não discute sobre isso. Se eu sou uma pessoa de pele mais clara, é porque houve um estupro de mulheres pretas para que eu chegasse nessa cor mais clara. Então, assim, não é uma coisa que aconteceu naturalmente e mulheres escravizadas se apaixonaram por homens brancos europeus, que o Estado... assim, nos Estados Unidos, né, acabou a escravidão, se deu um pedaço de terra e um animal para as pessoas negras estarem ali construindo alguma coisa. No Brasil... Ou reconstruindo, né? No Brasil, você agora é livre, mas você não vai fazer nada com isso. Tchau. Mas a gente vai pagar para pessoas brancas europeias que estão fugindo da Segunda Guerra virem para cá, e a gente vai pagar para elas o translado. Quando elas chegarem aqui, elas vão ter um espaço de terra e elas estão autorizadas a estuprar mulheres negras porque a gente quer clarear, até tal data, o Brasil. Então, assim, esse foi um movimento pensado pelo Estado brasileiro, né? Se hoje a maioria é parda, é porque isso foi estruturado. E aí, eu acho que, muito a ver com o que vocês falaram, uma coisa que eu converso muito... já conversei muito com a Jácia, assim, o quanto eu acho complicado que a gente determine no Brasil se a pessoa é negra ou não pela quantidade de racismo que ela já sofreu. Sim. Eu acho que se identificar a partir da dor é uma coisa que ninguém quer. Então, se você pergunta para uma pessoa parda, vamos ver se você é negro mesmo, já te seguiram no mercado? Eu não quero. A pessoa... Ninguém quer ser o sujeito que sofre, ninguém quer ser o sujeito que sofre a violência. Então, se a gente não mudar essa narrativa de que você é uma pessoa negra porque você tem uma referência ancestral, porque você tem uma cultura, porque você vem de um continente, porque tem outras referências, se continuar sendo a referência da dor, você só pode ser uma pessoa negra, preta ou parda. Se você sofreu uma quantidade X de violência, ninguém quer se identificar como pessoa negra, porque ninguém quer esse lugar da dor. Então, se você liga a televisão, você vê que no Brasil o preto sofre todos os dias, eu não quero ser isso. E aí, para a pessoa parda, se eu puder me embranquecer para não estar nesse lugar da violência e da dor, eu vou usar isso. Ou me camuflar por interesse. Exatamente. Eu posso passar muito bem por esse discurso, Exatamente. me camuflando para me Mas preservar. existe uma diferença da afroconveniência, né, que é aquela coisa tipo, vou fingir que eu sou uma pessoa negra. Eu posso falar, né? Pode. Anitta, eu acho um ótimo exemplo de afroconveniência. Por quê, Anitta? Porque quando ela vai gravar o videoclipe na favela, ela é pretona.
Pô, coloca uma trança, escurece vários tons de pele pra vender a favela do Brasil pra fora. Quando ela vai receber o prêmio, ela é branca do cabelo liso. retinta. Mas eu acho que a afroconveniência que existe não pode ocupar o lugar do discurso de que pessoas pardas, da dor que é para pessoas pardas se embranquecerem de propósito para não estar no lugar da dor. Porque não é gostosinho, não é fácil. Tipo, então eu vou aqui alisar o meu cabelo também, eu não vou tomar sol por anos, para não parecer uma pessoa negra. É um lugar de dor, porque no fundo você sabe que você tá... você eu aceito aqui, mas você ainda não é como nós. E aí eu acho importante falar uma coisa, e aí você falando sobre essa questão do branqueamento e tudo mais, que é do conceito de branquitude, que vem se fortalecendo nos anos 2000, estudantes. E eu acho que tem uma coisa muito importante de ser dita enquanto uma mulher branca, né, que a branquitude, ela não é só um lugar de privilégio. Na verdade, a branquitude, ela define o que é ser humano, isso é muito verdade. Isso aí. Sabe? Ela simplesmente não só te coloca em um lugar de privilégio. Ela diz que você é um ser humano que tem direitos humanos dentro de uma sociedade. Que é o direito de você ir e vir sem ser uma pessoa suspeita, é o direito de você enterrar o seu filho como qualquer uma outra pessoa, e não porque ele sofreu um racismo e foi morto por isso. Né? É você ter o direito de não precisar falar para o seu filho que ele precisa andar com documento de identidade, provar que ele é uma pessoa do bem para poder circular no asfalto, né, no centro urbano. Que tem que carregar as notinhas de mercado para provar que você está comprando aquilo. Ela comprar um telefone mais novo. lugar de privilégio. Ela, na verdade, ela define se você é humano e se você não é. Isso aí. É muito grave, sabe? Então, assim, eu acho que as pessoas às vezes banalizam, inclusive, o conceito de branquitude. Porque é um lugar de privilégio, a gente já nasce no privilégio, entendeu? Não é só um lugar de privilégio. É o que tira o seu direito e dá o seu direito de ser humano numa sociedade. Então eu acho que isso pra mim é imprescindível. Eu acho interessante. Eu queria falar um pouco dos pais de vocês todos que estão aqui. Até porque eu sou dos anos 50. Eu tenho a idade dos pais de vocês. Né? Alguns até mais velhos, mais novos que eu, ou seu possivelmente mais velho do que eu. Meu filho mais velho tem 45 anos, quase da sua idade. Por isso que eu falava. Eu sou dos anos 50. Então, primeiro é o seguinte, o que é o pardo dos anos 50? O pardo dos anos 50 não é quem tem a pele clara, é filho de preto com branco. Eu sou pardo. Eu sou pardo que eu estou falando na minha certidão de nascimento. Sim. Dos anos 50 aos anos 80, a sua documentação era baseada na sua certidão de nascimento. Então você não podia deixar de ser pardo. Eu falava que era preto, mas me identificava documentalmente como pardo. Né? Se você pegar meus registros na polícia, eu fui trocar uma vez, eu falei, não vou trocar. Por que eu não vou trocar? Porque isso é uma verdade histórica. Se eu trocar, eu mudo a história. Eu mudo a história que aconteceu. Eu entrei para a polícia em 76. Está lá, pardo. Porque é baseado na certidão de nascimento. A outra coisa também, o conceito de branquitude, o conceito do cabelo, eu peguei o momento da modificação desse empoderamento que a sua mãe pegou, que os seus pais pegaram, né? Esse momento. O seguinte, meu pai é branco, minha mãe é preta. Né? Minha mãe era lavadeira, meu pai era serralheiro. Meu pai não tinha o segundo ano primário. Né? E a gente vivia na favela. Eu saí da favela depois que eu entrei. Eu saí da favela no dia que eu casei, já tenente de polícia. Então, o que acontece? A gente aprendeu, trazendo da família, a gente aprendeu uma posição de submissão. A minha cultura era, eu tinha que ser batizado, frequentei a igreja católica, minha mãe era umbandista, meu pai não tinha religião definida, né? A minha família frequentava o samba, a escola de samba para nós, o que hoje é a escola de samba, um lugar de empoderamento, não era nos anos 50, nos anos 60. Não era. Muito pelo contrário. Era um local de submissão. Não estou dizendo que, não estou culpando as pessoas. Estou dizendo que elas eram vítimas e transformadas em outras vítimas pela cultura que tinham. A nossa grande modificação foi o soul. Foram os movimentos. Eu aprendi que eu era preto no Renascença, como adolescente. Foi no Renascença, foram dos movimentos Black Power, do movimento de soul, de usar o cabelo Black Power. Isso fez uma grande diferença. Eu aprendi com as músicas do final dos anos 60 para 70. Né? O Sim, Sou Negro de Cor, Meu Irmão da Minha Cor, Black is Beautiful, que era cantado por uma branca. Mas, ou seja, exatamente. Mas comecei a falar assim, como?
essa música, Black is Beautiful, para mim, não, né, era uma música chocante. Como que preto é bonito? Eu não me achava bonito. Eu não me achava bonito. Não tinha como. Né? Eu não tinha como. Todo o ferramental mostrava que nós éramos submissos. Por exemplo, você vai no sul, ou você vai em algum outro lugar, você vai encontrar colônia de portugueses, aqui no estado, né? Vai em São Paulo, colônia de orientais, colônia de italianos. Onde é a colônia dos negros? Favela. A favela. Favela Morro. ou. São duas coisas marginalizadas, favela e quilombo. Marginalizadas Quilombo, que eu é. estou falando na percepção. Sim. Por que a gente não tem colônia? Onde é a colônia indígena? Por que é reserva e não é colônia? Por quê? Porque é uma benfeitoria da branquitude. Uhum. Reservar um espaço. Então, isso tudo a gente aprendeu. Eu estudei num livro, e os seus pais estudaram possivelmente, num livro chamado Mágica do Saber. E o livro definia, no primário, o índio era indolente. Isso estava escrito. Não queria trabalhar. Você que é educadora sabe disso. Então, houve a necessidade de trazer a mão de obra africana para suprir as necessidades do Brasil. Caramba! Isso era para justificar o extermínio dos índios e a resistência dos negros. Não a resistência, a teimosia dos negros em querer se posicionar. Né? Então, os índios que não foram escravizados foram extintos, os negros que foram escravizados, mas queriam deixar de sair da sua condição de submissão. E isso era colocado na cabeça de brancos e negros que estavam na escola primária. Então, os meus colegas de primários brancos não tinham como não ter absorção da cultura da branquitude, porque eles foram treinados para a sociedade. Por isso que eu não os condeno, embora não deixe de lutar para que não se pense assim. São duas cores diferentes, duas cores bem diferentes. E aí a gente fica nessa dúvida. Fui para uma instituição, possivelmente a organização das mais antigas do Brasil, que é a polícia, né? Onde desde o seu começo, e não se falava, né, a gente teve que estudar para entender, a base era negra e a cúpula era branca. Porque quem ia querer ser soldado da divisão militar da Guarda Real, da Polícia da Corte, com uma miséria de salário, daquilo, sem armas e tudo, pode olhar nos documentos que você vai ver que ninguém. Então, era obrigatório, ou era uma, que eu chamo, num dos meus artigos, eu digo que é um quilombo de farda. A polícia, as fardas são verdadeiros quilombos, onde negros se empoderavam, porque ali ele passava a ser o quê? Cidadão. Eu vou dizer o nome de um negro famosíssimo que se tornou uma pessoa cidadã, pôde ser respeitado e assim pôde ser provisionado como alguém que pudesse defender, que é Luz Gama. Luz Gama só passou a cidadão depois que foi amanuense da polícia. Senão, não era. Mas isso não continua desumanizando o homem negro no lugar da força? Olha, deixa eu te falar, deixa eu chegar aí. O lugar da força é o lugar que ele existe. Ele existe. Tá? O lugar da força é o lugar que ele existe. A questão é, quando você reduz salário, bota uma escala ruim, quem vai querer ser a base da pirâmide? Então, o processo de 1809, criação da polícia, ele se repete. Quando ele se altera, qualquer provocação, você pode ver, o último concurso para a Polícia Militar tinham 120 mil candidatos. 120 mil candidatos. Fraudes a rodo com o concurso foi anulado. Por quê? Porque o salário aumentou. A discussão havida no governo passado, do uso da força, da valorização do uso da força, etc., do machismo, etc., ele fez com que isso se espalhasse e hoje a busca pelo espaço básico não é só do negro, não é só do pobre, que era basicamente a base da polícia. A classe média bate, realmente está buscando, sabe por quê? Por causa do empoderamento de ser autoridade. Então você tem o discurso do uso da força e o discurso da carteira, o discurso da arma poder, né? e da carteira. É a Porque relação a carteira poder. é poder, ele é poder. Então é um discurso de poder. Todo o processo revolucionário, além de a intelectualidade, além de você precisar de dinheiro, você tem que ter duas outras coisas. A força para garantir e a fala para trazer a massa consigo. Então, os processos acontecidos no século XIX tiveram que valorizar alguns negros para que pudesse acontecer a independência, a abolição. Por quê? E, inclusive, para convencer a própria população de que ela tinha que, a população negra, que ela tinha que procurar o seu espaço.
E não houve a oportunidade de falar assim, o meu espaço, eu preciso ter a minha colônia. O meu espaço, eu preciso ter a minha gleba de terra, meu espaço de terra, assim como os outros imigrantes. Nós nunca fomos tratados como imigrantes. Quando eu falo nós, são os nossos descendentes. Os negros não são imigrantes. Nós não somos descendentes de imigrantes. Nós somos descendentes de escravos. Né? E isso é um processo que apaga e faz com que a garotada se ache submisso. Né? Uma das coisas que eu luto mesmo, que me incomoda, e às vezes quando eu chego na casa de alguém que tem e usa como isso, chama-se quarto de empregada, que é a redução da senzala. Você trazer o quarto de empregada, e eu sou da década de 50 e via como era utilizado o quarto de empregada, era para você fazer uma benfeitoria para a sua empregada, para que ela pudesse dormir ali, porque ela morava longe. Na verdade, você tinha empregado 24 horas por dia, todo dia. 24 horas todo dia. E ela ia comer isolado, o que sobrava, etc. Não podia, tinha que entrar pelo aquele caminho, não podia se apresentar na frente da visita, a não ser com vestimenta de empregada para servir. Era serviçal. Era uma senzala legalizada e com o traçado urbanístico, com o traçado dos arquitetos, que normalmente eram o quê? Brancos. Né? Esse pensar, ele é muito difundido. Então, é muito importante quando você colocou a questão do Viva Rio, a sua posição no Viva Rio, nós tivemos uma experiência muito interessante, eu falo nós, dois aqui, porque ela participou dessa experiência. Se eu não me engano, foi 18 ou 19, 2018, possivelmente 19, não importa. Mas o Viva Rio era lá na Glória. E nós resolvemos fazer um evento na semana, né, no próximo ao 20 de novembro. Um evento da consciência negra, vamos chamar isso. Que foi um evento bolão. Nós fizemos o que seria um evento desse tamanho, que a gente ficou pensando, foi um mega evento, foi um dia inteiro. Então nós tivemos falas, né, falas maravilhosas, de negros de referência na cultura, na arte, na música. Né? Nós tivemos aí Milton Gonçalves e outros mais. Aqui faltou a pessoa. Nós tivemos de graça, Altair Veloso cantando pra gente. Altair Veloso. Quem é do movimento negro sabe quem é Altair Veloso. Para mim, o maior poeta negro vivo até hoje. Hoje, perdão. Tá, e nós tivemos lá. E o evento foi salão lotado de negros. E o Viva Rio não tem só negros. Então, você percebe o seguinte, essa é a minha leitura. Ainda, mesmo aqui, nesse espaço que eu amo, eu estou no Viva Rio, porque pela minha relação com os dois, com o Rubem e com o Viva Rio, com o Rubem e com o Viva Rio, né? E já atuei em Viva Rio com o Pedro Brown lá no Haiti, em diversos espaços, e questões da gente expor a nossa integridade física em nome da atividade Viva Rio, mas acreditando, né? Acreditando nesse maluco sonhador que é o Rubens Seda. Eu falo isso com muito amor e carinho, que ele sabe que é assim que eu trato, mas acreditando que ele está. Mas ele não consegue ver, às vezes, que a gente precisava tanto desse movimento, porque a gente tem isso aqui também. Sim. Né? Tem isso aqui também. Não é tão fácil se falar da questão da negritude no Viva Rio, que oferece esse espaço, porque a gente acaba fazendo isso, falando para negros, só. Falando para negros. Porque eu não tenho preconceito. Eu não sei, não. Comigo não dá isso. Não é nada disso, etc. Não. Né? O primeiro preconceito que a pessoa demonstra até, eu não quero nem ouvir o que o neguinho tem para falar. Então, essa é uma questão que a gente tem que realmente. É por isso que nós estamos aqui hoje. As outras frentes de diversidade aqui dentro, isso também acontece. Na questão do PCD, na questão do LGBT, na roda do LGBT, que foi incrível. A gente contava quantas pessoas héteros tinha ali. A maior parte era LGBT debatendo com LGBT, que tem um pouco a ver com isso que a Isabel falou no início também, né? Acontece bastante. Inclusive, né, costurando algumas falas, eu tô falando baixo, costurando algumas falas que eu achei aqui, eu tô maravilhado e convida muita reflexão, né? Entre as primeiras falas, a primeira coisa que eu pensei, eu acho que seria muito bacana se tivesse uma roda falando de letramento racial só com pessoas brancas, né? Porque afinal de contas foram os brancos que inventaram, então coloque eles para debaterem também, né? E tudo mais, eu acho que seria uma experiência interessante para a gente ver o que sai disso, né? Porque assim, essa questão, quando você traz a escola de samba, eu me orientei muito pela escola de samba, né? Quando fala dessa questão do reconhecimento, eu lembrei do caso do Neymar, né? Que ele primeiro se dizia, eu não sou negro,
E aí depois que ele sofreu na pele, É que aí ele se empoderou, participou e participa dos movimentos, né? Então, assim, ter instrumentos de reconhecimento também é privilégio, né? Nós todos que estamos aqui somos pessoas privilegiadas em algum momento, até o fato de chegar até aqui. Então, o fato de ter, tem esses... Eu lembro uma vez que estava lá no morro e aí tava assim uma rodinha de amigo conversando, zoando e tal, aí entrou no debate, eu sou cria do Complexo do Lins, e falando ali, o Meyer presente usa o colete amarelo, né? E o pessoal da favela chama de Minion, né? Aí falou, pô, caramba, os Minions são fofos, não sei o quê. Pô, a gente desce, eles param a gente toda hora, esculacham, me esculacharam saindo do McDonald's com a menina, que não sei o quê. Aí um dos garotos foi e falou assim, né? E assim, eu era o único que não era, pô, negro retinto, né? Todos eles. Aí um deles falou assim, né? Pô, caramba, ontem eu desci aqui, aí tu vê, cara. O cara mandou eu descer da moto, me deu um tapão. Aí um deles falou pra ele assim, cala a boca, pô, tu tem pai e fez judô. E todo mundo riu, sabe? Falei assim, caraca, olha que lugar nós estamos. Sim. Né? A gente tá num lugar onde a pessoa ter pai e fazer judô é um privilégio que é visto até como deboche perante os outros, né? E assim, eu me sinto privilegiado em vários aspectos, inclusive com o sortilégio da cor, por ter nascido, claro, na minha certidão também tá pardo, mas tenho certeza que muitos, né, que vão estar vendo o vídeo e tudo mais vão entender eu como homem branco, Isabel e tudo mais, né? Tem esse debate. Primeiro teve uma luta muito grande. Inclusive eu falo para as pessoas, calma aí, para você falar que a maioria da população brasileira é preta, tu tá contando comigo. Mas aí daqui a pouco tu quer me excluir também. Então quando traz esse lugar do pardo é interessante, mas desde que a gente entenda, né, esse lugar da pigmentocracia, é óbvio que a pessoa, quanto mais retinta for, né, maior vão ser as questões que ela vai ter que lidar. Teve lugares que eu entrei e tive acesso que eu acho que se eu fosse retinto talvez não teria. Esse olhar conta, né, em muitos quesitos. Né? Mas eu acho que evitar esse debate, seja qual tema for, é a não querer se haver com seus privilégios. Eu sempre que estou em algumas rodas, eu puxo essa questão de privilégios e é complicada. As pessoas não querem falar de privilégios, sabe? E aí entra o discurso meritocrático. Você tem que explicar que você não está falando sobre mérito individual, você tem um mérito da tua correria e tal, mas não um mérito em relação ao outro, né? Porque você conseguiu que o outro é isso, ou que ele é aquilo, né? Então... É porque as pessoas entendem o privilégio se fosse algo que desmerecesse aonde você chegou. Então, acho que é por isso que as pessoas mas não às vezes falar de merece também. merece. E Vai ok, é preciso se reaver com isso. muito além. Isso aí. Exato, vai muito além, né? Vai muito além. Então, ter... Não é só você ter o privilégio, é que nem quando começam as discussões sobre cotas, né, na universidade, mas é um preto que estudou numa escola particular a vida inteira, que tem família rica, ok, mas ele é um preto que ele simplesmente ele já nasceu sendo desumanizado. Então, assim, ele já sofreu a partir do momento que ele nasceu. Então, assim, é difícil colocar nas pessoas que não é só o privilégio, não é só o fato de você ter acesso a uma educação de qualidade. Não é isso. Né? É muito mais do que isso. É você poder estar na rua e ser visto como um ser humano confiável. Isso é muito mais do que um privilégio de uma educação de qualidade, por exemplo. É você poder circular como ser humano. Então, as pessoas estão muito presas à discussão de privilégio como algo que desmerece o lugar onde você chegou. Mas porque também não tem contato com a realidade, né? De você chegar num ambiente e ter uma pessoa negra e uma pessoa branca, a pessoa negra sempre vai ser comparada a um serviço, que é um serviço inferior, de ASG. Ela nunca vai ser reconhecida como tendo uma outra possibilidade de cargo, né? Diferente daquela empresa. Eu passei por inúmeros processos. Aqui no Viva Rio, eu passei por uma experiência que foi... Cara, isso marcou pra mim, assim. Num processo seletivo, e aí eu vou na recepção, não foi aqui, eu acho que foi em outro local, não lembro. Aí eu fui na recepção fazer uma convocação, né? Não, queria bater aqui a lista
quais são as pessoas para o processo e tal. Aí fui fazer uma chamada, e aí tinha uma pessoa muito irritada, que tinha sido a primeira que chegou. Eu vim aqui para falar com a Jacileia, eu tô aguardando para falar com a Jacileia. E ela, falei, não, então, todo mundo vai entrar, eu não tenho que me apresentar ali naquela hora. Aí ela, você pode, por gentileza, chamar a Jacileia, porque eu quero falar com ela. Achei aquilo tão, né? Foi muito agressivo, porque eu falei, cara, ela não consegue perceber, não me viu como sendo uma pessoa que ia tocar o processo seletivo de psicólogas, né? Então, E às vezes tá com crachá e tudo, né? Mas assim, na realidade eu estava inclusive com crachá. E assim, eu não quis me apresentar, porque não era o momento ali na recepção, e quando ela vai para dentro da sala que eu me apresento, isso não me deu um lugar especial de ela ter me percebido, mas aquilo me deu um lugar de garantir quanto que isso é real, assim, né? Esse não reconhecimento, ele é real, ele é um fato. Ah, existe o privilégio de eu estar no cargo de chefia? Não é isso, mas eu tenho um lugar e eu tenho uma identidade de trabalho. Então o tempo todo você tem que ficar demarcando, fazendo presente esse lugar, né? E ainda entra um outro fator nessa cultura patriarcal de ser mulher, de ser mulher preta. De ser mulher preta, estando num lugar diferenciado, aí a gente apanha muito mais. Né? eu tenho feito uma coisa que é fenomenal, né? Porque o que sempre acontece comigo é estar numa loja, caramba e tal, aí vem uma pessoa e eu, você sabe o preço disso aqui? E aí eu tô fazendo um exercício que para mim está sendo fenomenal. Às vezes até quando eu não tô bem, eu vou para uma loja para fazer isso, que é chegar para uma pessoa branca e perguntar, você sabe o preço disso aqui? E é fenomenal a cara, e quando as pessoas fazem comigo, eu pergunto, cara, eu ia te perguntar isso agora, você não trabalha aqui não, sabe? Então, quando você gera esse desconforto no outro, né? Que a pessoa não está acostumada, é muito complexo. Essa semana, aqui no meu setor, é uma pessoa que hierarquicamente está acima de mim. Eu estava no computador e do nada puxou meu cabelo. Ela, caramba, queria sempre saber como era esse dread. Falei, caraca, mano. E aí tem isso, né? Porque o racismo é estrutural, ele está institucionalizado. E aí o que eu faço? É uma pessoa que está acima de mim. De repente eu vou falar de uma forma. Então, até hoje eu me pego em algumas situações, eu falo, pô, caramba, a gente teve uma reunião, inclusive, que fazia parte disso aqui, e uma proposta que surgiu, né? Falei assim, caraca, mano, isso se encaixa perfeitamente no conceito de pornografia da dor, né? De colocar a pessoa falando da dor e tal. E eu fiquei assim, cara, eu tô chegando agora, e aí? Eu falo ou não falo, sabe? O que isso pode gerar, o que isso pode acontecer, né? Então, são muitas situações. Um dos privilégios que eu tive, né, foi o contato com a capoeira, né? Eu sou professor de capoeira, foi o contato com o samba, que eu componho o samba também, faço parte de alguns coletivos de compositores. Então, isso sempre me chamou a atenção, sempre me colocou num lugar diferenciado, porque é isso, né? A Mangueira trouxe ali a história, que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, né? Isso faz parte de todo um epistemicídio que faz que uma pessoa negra, às vezes, vai ter um reconhecimento tardio, porque a gente não estuda essa história dentro da escola. Muitas vezes fazem parte de movimentos religiosos que atacam movimentos que exaltam a cultura, quando, na verdade, se for pegar as igrejas evangélicas, em geral, que tem o costume de atacar a umbanda, a capoeira, colocar tudo num balaio de macumba, que são instrumentos que geram esse reconhecimento, essa assunção da própria identidade, né? O certo seria voltar a Lutero, a Calvino, por que nasceu, que o movimento negro está dentro das igrejas evangélicas também e tudo mais. Mas isso sempre trouxe para mim. Então, quando eu estava eu pequeno, então ali na capoeira, né, Isabel, que história é essa que aboliu a escravidão? Aí, pô, caramba, sou eu, Maitá, sou eu. Solano Lopes pretendia o Mato Grosso conquistar, mas o que ele não sabia é que Caxias traria consigo Maitá. Aí eu chegava em Caxias no meu primo e falava, vocês sabem quem foi o Duque de Caxias? Pô, pelotão Maitá, foi lá para matar. E a possibilidade de fazer esse resgate na história, né? Então, o fato de, desde cedo, né,
nesses quilombos, né? Porque eu sou cria de favela, e favela é quilombo. Então, nesse movimento de aquilombamento ali, no samba, desde cedo, né, dentro de casa, e até hoje eu tenho uma letra junto com um amigo que fala, sentindo o osso que a pele faz, quando não é daquela cor da paz, né? Então, esses movimentos sempre me trouxeram um novo foco. E isso, dentro da onde você ter pai, né, e fazer judô é um privilégio, você ter um instrumento quanto a capoeira, né, você ter, porque é uma tecnologia preta, macumba, cara. Sou macumbeiro desde criança. E isso, ter a concepção dos orixás e todas essas divindades, o que ela traz, e toda essa mitologia muito rica africana, me fizeram ter um reconhecimento, mas muitas pessoas não têm, muitas pessoas não vão por esse caminho. E como que isso pode se dar? Como que isso pode ocorrer, né? Michel, não, me gera um pouco de desconforto ouvir um homem negro falando de privilégio. Eu acho que vantagem é diferente de privilégio. Eu acho que privilégio é um conceito social. Só existe um privilégio se existe um privilégio coletivo. E eu acho que ter a pele um pouco mais clara, ser homem, para mim a raça vem primeiro, assim. Então eu acho que nada disso é privilégio. Eu não considero que um homem negro é privilegiado socialmente por ser homem, por ter a pele um pouco mais clara, por ter algum acesso socioeconômico. Eu não acho que o nome disso seja privilégio. Porque eu acho que é isso, né? É um conceito sobre coletividade, não é sobre a sua individualidade. Dentro da minha história, eu tive a possibilidade de estudar, a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade. Isso não é um privilégio. Isso foi um acesso, isso foi ali uma vantagem, mas isso não é um privilégio coletivamente. E aí eu acho que isso entra nessa discussão na dificuldade que a gente tem no Brasil de assumir a própria história do Brasil e de falar desse lugar da raça, que é o que define o nosso país. A raça define o Estado brasileiro. Não tem como você discutir Estado brasileiro sem discutir questão racial, porque foi um Estado formado dessa forma e a gente leva para o pessoal. Então, por isso que o preto, quando está num lugar de um pouco de destaque, sente como uma responsabilidade pessoal. É por isso que o branco, quando falam dele como uma pessoa branca. Não, então, porque como você é branco, não sou branco, eu sou só uma pessoa. Isso incomoda, porque a gente leva para o pessoal uma coisa que é uma responsabilidade histórica. A gente não tem essa noção de que eu acho que o ressentimento da pessoa negra, ele existe e ele é válido. Tipo, sou ressentida, cara. Sou ressentida de saber que 10 de 10 de todos os namoros que eu tive na minha vida, a pessoa terminou comigo e foi namorar uma pessoa branca padrão. Isso não é uma coisa... foi sem querer que aconteceu isso. Não é gosto, né? Não é gosto. O ressentimento, ele existe, ele é válido. Mas não adianta a pessoa branca vir com esse discurso de eu não escolhi nascer assim, não fui eu que escravizei. Ótimo, incrível, não foi você que escravizou. Primeiro, se tivesse a possibilidade, escravizava. E segundo, se a minha bisavó era posse se a sua bisavó era dona da minha bisavó, aí não tem feminismo no mundo também que vá me fazer que a gente está saindo do mesmo lugar. Porque a gente já começou a gente não começou do mesmo ponto zero. Então, já vou concluir, Michel. Eu acho que isso é importante, assim, né? Essa coisa do Brasil da gente entender esse conceito histórico, não levar para o pessoal, entender que é uma responsabilidade social mesmo, que a gente tem que entender o lugar que a gente está. Então, fazer um exercício mesmo. Onde eu estou socialmente? E aí, para concluir com isso, eu fui num evento sábado sobre migração e tinha uma pessoa de Gana, um pesquisador e tal, doutor de Gana. E aí ele fez um tour lá na Maré com o pessoal do Observatório de Favelas. E ele falou, cara, muito me impressionou
no Brasil, nesse contexto de Rio de Janeiro, da favela, como a negritude é ao mesmo tempo visível, que você não tem como esconder. Tá ali. Você não pode fingir que não tá vendo. Mas é invisível. Porque você não enxerga. Você vê, mas você não enxerga. Porque em que lugar que essa pessoa negra tá? E eu achei muito interessante ver uma pessoa africana falando sobre isso, porque é um conceito que é até difícil de explicar, né? Essa dinâmica, essa dualidade. Mas é visível e é invisível, porque a pessoa está ali num lugar de desumanidade. Você não esconde, mas você não vê. E aí é muito difícil enfrentar o racismo que a gente não assume. E eu acho que o Brasil faz isso muito bem. Faz. Muito bem. Faz muito bem. Então, se o pardo não é preto, eu não preciso incluir nenhuma lei, nenhuma política pública de ação afirmativa para o pardo, que é a maioria, porque eu não vejo a raça dele. Eu não preciso discutir o racismo institucional se a estrutura, a culpa não é minha, é a estrutura. Depois que inventaram o racismo institucional, ninguém mais é racista no Brasil. Mas você precisa mostrar que o problema existe para você enfrentar o problema. Se você não enxerga, você não enfrenta. E eu acho que o Brasil esconde o racismo muito bem, porque é no detalhe, é na piada, é na sutilidade. Existem casos muito mais graves, mais abertos, e eu, inclusive, discuto o quanto a violência psicológica, que é para a vida inteira, por que a gente diminui a gravidade da violência psicológica, né? Então, nas pequenas coisas... Porque normatizou, nem sei se diminuiu, acho que normatizou tanto esse processo de discriminação que acaba não incluindo isso. Mas ele é perseguido, ele é o tempo todo massacrado e ele não é reconhecido, ele também não se vê sofrendo essa violência psicológica. Passa a ser normal. Passa a ser normal. Eu concordo plenamente com você. O Brasil faz isso com perfeição. Com perfeição. Né? Se você falar assim, quando a gente fala assim, diga um povo que não quer nada com trabalho. Nós vamos falar logo, o pessoal fala assim, baiano. Por que o pessoal fala baiano? Isso não é de graça. É verdade. Isso não é de graça. Se você pega o século XIX, os negros baianos foram que se destacaram na história do Brasil. Se você pega eu vou chamar de revolução, que se dane a história. A revolução dos malês, porque não é revolta, né? A revolta dos malês, vamos chamar como pesquisa, você vai pegar o quê? Eram os negros africanos que sabiam ler, escrever, calcular, ou seja, era uma população que tinha um potencial muito alto. Tinha que ser contida e desqualificada. Então, quando você pega a história do Brasil, eu tenho estudado maçons negros, porque eu sou maçons negros do século XIX, coincidentemente, quase todos eles são baianos. Vai pegar Luz Gama, Francisco Acaba de Montezuma, os irmãos Rebouças, eu faço assim por causa do túnel, né? Os irmãos Rebouças, todos eles são baianos, mas tem mais outros, né? Aí isso não é coincidência. Aí quando você pega a desvalorização da cultura baiana, né? Porque eles eram extremamente fortes, e como houve a desvalorização da cultura haitiana, a gente sabe muito bem disso, que o povo haitiano era extremamente perigoso para os interesses, né, escravocratas, que eram os interesses econômicos. Isso entra na banalidade, e o que é pior, acaba que nós, negros, não estou me incluindo nisso, falo assim, nós, negros, a gente acaba achando isso normal e a gente mesmo desvaloriza. Ou não valoriza, acha que aquele é o nosso lugar, e fica perigoso. Talvez seja esse o soneto, como isto é extremamente perigoso. O colonialismo, ele não acabou. Ele se manifesta de uma outra maneira, de uma outra forma. E ele é hereditário. Ele está aí fazendo com que as pessoas se sintam superior e que ali é o seu lugar. Uma última conversa que eu tive com alguns amigos, um cara falou assim, eu sou contra essa lei de cota para negros. Eu falei, eu também sou. Mas qual é a lei de cota para negro que eu não conheço? Porque ele não conhece a lei de cota, ele nunca leu. Ele acha que é cota para negro, ele não sabe do percentual que tem. Quem entra no primeiro 50%, quem entra no 50% dos 50% e quem entra nos 50% dos 25% que sobraram. Ele nunca leu aquilo. Então ele acha que é lei de cota para negro. Eu falei assim, a questão é que o Brasil é um país de cota. Colônia é cota. Colônia D, colônia... A terra era cota.
Colégio militar é cota. Quinto constitucional é cota. Agora vê cota para quem? A história vai mostrar para quem é a cota. Para os poderosos, para todos eles que tiveram a sua oportunidade de estabelecer as suas cotas. E cota é algo que a gente está falando, não estamos falando só da cota, onde o negro também é incluído, depois do que estudou a escola primária, do carente, etc. Vai entrar ali o negro, que na sua maioria até pode ser negro, mas também está nessa lei de cota. Ele é um processo de compensação. E o cara não conseguia entender o que era compensação. Eu falei, imagina a gente fazendo uma prova, corrida de 100 metros. Não sai um do lado do outro. Porque, em tese, todo mundo tem a mesma oportunidade naquela corrida de alcançar os 100 metros. Por que na corrida dos 200 metros, que começa na curva, parece que sai um na frente do outro? Porque a curva de fora, a distância é maior do que a curva de dentro. Então, o que é feito? Uma compensação. Parece estar um na frente. E se colocar um do lado do outro, quem está na curva de fora vai ter que correr mais. Eu falei, pois é, eu tive que correr mais. Porque a minha raça foi colocada na curva de fora, lá atrás. Mas não, nem mesmo sendo do mesmo lado. Então eu tive que correr mais para tentar chegar junto. Então a cota é uma compensação para quem está na curva de fora. Tem uma distância maior para percorrer. Né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ele achava que a cota era só para isso, porque para ele era banal. Porque ele não se sente racista. Ele é branco, mas não se sente racista. Não percebe quanto esse processo de banalização do racismo é danoso. E muitas das pessoas da nossa cor, da nossa raça, também entendem que a cota é desnecessária. Porque ele fala assim, eu não quero ser privilegiado. É a preocupação que eu tenho. Não é um privilégio, é uma compensação para todos que são filhos, netos, bisnetos, de quem nem foi colocado na pista. E teve que pular o muro para entrar na pista, mas entrou lá atrás. Isso é essa... Mas eu acho também, Coronel, assim, só pegando esse seu gancho, que esse não reconhecimento, né, não, tem alguns negros que não percebem, primeiro por falta de entendimento, primeiro falta de entendimento histórico do que ele e toda a ancestralidade dele passou. Exatamente. Então ele não consegue se reconhecer. Acho que essa é a primeira questão. Né? Quando a gente está falando aqui da questão do letramento racial, eu acho que tem que ter uma conversa anterior, que é um pouco fazer esse resgate histórico. Eu acho que é passar a informação, que é criar essa identidade no parceiro, na colega, ou quem não teve acesso. A falta de acesso e essa falta de reconhecimento é que vai levar a isso. Que aí vai também criar outros conceitos, né? Racismo inverso, aí leva a esse lugar do preto que se faz de vítima, que não, eu não preciso porque eu tenho que conquistar a mesma coisa que o meu outro colega branco, ele também tem direito. Cota tem que ser para pobre, não para preto. Exatamente. Então, essa falta de reconhecimento, essa falta de acesso histórico, de entender o que a história fez, por que na periferia a grande maioria está lá as pessoas retintas e pretas e não estão os brancos, essa falta desse entendimento é que vai levar essa formação de pensamento. Mostrar a nossa potencialidade. Vamos parar com essa coisa de porque eu entrei no mercado, como você falou, de racismo, entendeu? Quantas vezes você foi parado pela polícia, foi parado no mercado, que alguém, numa blitz dessa da vida, que você tem que portar nota fiscal de equipamento que você compra porque as pessoas não acreditam. Não, vamos parar com isso. Vamos mostrar que a gente está indo, que a gente está seguindo, que a gente está se potencializando, né? Acho que a gente tem que trabalhar para chegar num ponto em que não seja uma surpresa. A gente está em 2023 e ainda tem notícias, primeiro negro isso, primeiro negro aquilo. Isso aí. Já existe, acho que para ser uma surpresa, o cara teria que estar inventando uma profissão. Hoje está todo mundo naquele lugar, hoje tem astronauta, tem tudo. Por que o primeiro negro hoje, em 2023, está chegando ali? Entendeu? Acho que a gente tem que entender que já era para estar lá. E trabalhar para que isso aconteça o mais rápido possível.